Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos do Instagram. Boa tarde a todos vocês que estão aí participando e vão participar comigo dessa live. Quero convidar você a ler, a dar uma olhada no título dessa live. Em nome de Jesus, quero convidar você a participar comigo dessa live em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a comentar comigo nessa live. Quero convidar você a fazer parte comigo dessa live. Talvez você já ouviu aí o título dessa live. Eu duvido você assistir esse vídeo até o final. Eu duvido você compartilhar comigo essa live, esse vídeo no final. Eu estou aqui, eu sou o pastor Márcio e fazem 26 anos que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu venho de um berço católico, venho de uma família muito católica e por instrução católica, basicamente na minha infância, na minha adolescência, eu não tive contato nenhum com a religião, ou seja ela católica, seja ela evangélica. Eu tinha muito pouco conhecimento bíblico, nós tivemos muito pouca informação a respeito de quem era Deus, de quem era Jesus. Nós éramos católicos, aquilo que muitos católicos dizem, nós éramos católicos não praticantes, e eu não tinha conhecimento nenhum bíblico, não tinha conhecimento nem quem era Jesus, tinha um conhecimento superficial, vazio, bem raso a respeito de quem era Jesus, quem era Deus, qual era o plano, por que Jesus teria morrido por mim. Eu tinha muito pouco conhecimento a respeito do que era a graça de Deus, do que era o amor de Deus, do que era a misericórdia de Deus. E no comecinho de 97, eu conheci a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E antes de me converter, eu ouvia muito no meio do evangelismo, quando as pessoas iam me evangelizar, quando as pessoas iam pregar o evangelho para mim, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: olha, Jesus te ama e nós também te amamos. Nós amamos você, nós queremos ver você salvo, abençoado. Eu ouvia muito essa palavra: Jesus te ama e nós também te amamos. E eu não entendia muito por que Jesus amaria alguém como eu. Não tinha plena... As pessoas diziam: Jesus quer te salvar. Eu perguntava: salvar do quê? Né? Então eu tinha muito pouco conhecimento, mas eu ouvia muito falar. As pessoas chegavam até mim e diziam: Jesus te ama e nós também te amamos. Vem para a igreja, Deus tem uma obra na sua vida, Deus quer transformar a sua vida. E verdadeiramente eu fui para a igreja. Eu sempre dizia que se eu me tornasse um evangélico, eu me tornaria um evangélico de verdade, eu serviria a Deus de verdade. E no ano de 97 eu me propus dentro do meu coração servir a Cristo. Fui salvo pela graça, Jesus alcançou meu coração e eu comecei a viver um outro clima, um outro ambiente, um outro estilo de vida. Eu me converti numa época onde a igreja evangélica, as igrejas evangélicas que mais predominavam eram as igrejas que nós costumamos dizer, as igrejas de usos e costumes. Me converti numa igreja muito difícil, muito rígida, onde nós não podíamos usar short, a gente não podia andar de camisa regata, a gente não podia assistir televisão, a gente não podia ouvir músicas seculares, a gente não podia namorar. Os líderes religiosos da época diziam que se você fosse namorar, você já tinha que namorar na intenção de se casar com a pessoa. Então eu comecei a experimentar um outro estilo de vida, uma outra maneira de viver. Parei de beber, parei de fazer algumas coisas que eu fazia, comecei a caminhar no caminho cristão, evangélico, comecei a caminhar naquela fé que me era ensinada, onde nós devíamos buscar a Deus no monte, onde nós devíamos ler a Bíblia.
Eu, com 3 meses de novo convertido, eu já havia lido a Bíblia inteira. Então, quando eu entrei para dentro da igreja evangélica, eu entrei com um desejo muito profundo de conhecer quem era realmente a Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. E nos primeiros 3 meses eu já tinha lido a Bíblia inteira e havia uma sede dentro do meu coração por conhecer mais de Deus. E eu sempre fui, nesses 26 anos de convertido, eu sempre fui alguém que questionava muito. Sempre questionei, sempre quis saber o porquê. Quando alguém dizia, você tem que fazer tal coisa, eu sempre questionava, dizia assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Onde que está na Bíblia isso? Onde que está? Eu buscava um conhecimento maior. Eu entrei em alguns conflitos, porque quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, havia algumas igrejas evangélicas já eram liberais na época, no sentido de usos e costume, onde os irmãos já usavam short, onde os irmãos já usavam regata. E eu comecei a entrar em conflito, pensando, pode, não pode, pode usar short, pode não usar, pode cortar cabelo, não pode assistir televisão, não pode. Então eu sempre fui uma pessoa que questionei muito. Sempre busquei conhecimento, eu sempre quis conhecer, porque quando nós ouvimos ouvimos o outro, aprendemos de um, aprendemos de outro, nós ficamos às vezes confusos, porque há uma palavra na teologia que é chamada, que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então quando a gente pega um texto isolado da Bíblia, aquele texto isolado, ele pode dar margem a muitos ensinamentos. E eu sempre questionei a respeito das coisas, dos conhecimentos da Bíblia. E algo que eu sempre questionei diante da Bíblia, sempre questionei o nosso meio cristão evangélico, é a respeito do pecado. Eu fico olhando, 26 anos ouvindo falar sobre pecado, o que é pecado, o que é pecado, o que é pecado, pecado. E eu sempre me questionei, que pecado, mas pecado. E se você analisar no termo grego, pecado, ele tem o significado de errar o alvo. Apenas errar o alvo, deslizar, cometer um deslize, cometer um escorregão. Isso quer dizer pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. E eu sempre me questionei a respeito disso. O que é pecado? O que é pecado? E durante 26 anos eu ouvi muito a respeito do pecado. Pregações em cima do altar falando sobre pecado, pecado, pecado. Mas é interessante que quando eu ouço e ouvi todos esses anos a falar a respeito do pecado, infelizmente, no meio evangélico, eu percebo que pecado, para a maioria, não generalizando, é claro, mas quando a gente ouve a palavra pecado no meio cristão evangélico, a gente ouve falar sobre prostituição. A gente ouve falar sobre pecado, a gente vê falar sobre fornicação, adultério, masturbação. A gente, quando você ouve no contexto evangélico a respeito da palavra pecado, logo é relacionado o pecado com o pecado de adultério, o pecado de prostituição, o pecado de fornicação, que é a relação sexual entre namorados, entre pessoas não casadas. A gente ouve, com todas as vezes que eu ouvi falar sobre pecado, era se relacionando ao sexo. E eu sempre dizia, poxa, pecado é só isso? É só isso que é pecado? É só essa limitação? E infelizmente, nós vivemos num meio onde muitos outros pecados são tolerados, são até tidos como naturais, normais. Infelizmente, depois de 26 anos, eu sou quase um pouco mais de 20 anos pastor. E eu percebo que dentro do meio cristão evangélico, quando se fala em pecado, fala-se sobre sexo. E a Bíblia, ela é interessante que ela não fala de pecado como níveis de pecado. A Bíblia não fala de pecado em níveis, ou seja,
pecadinho, pecadão, esse é pecado grave, esse é pecado leve, esse você perde 10 pontos na carteira, esse você perde 2 pontos. Entende? A Bíblia, quando ela fala em pecado, ela fala do pecado geral, generalizado. Ela não fala do pecado sexual, ela fala de tantos outros pecados que levam você a errar o alvo da fé, errar o alvo. E lá em Jeremias 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então eu quero que primeiramente que você entenda nesse vídeo que pecado, irmão, pecado, irmã, não é só sexo, não é só adultério, não é só fornicação, não é só masturbação. Não que isso não seja pecado, mas também é pecado. Mas o pecado não se inclui somente o pecado sexual. Porque eu percebo que muitos pecados que nós cometemos dentro da igreja são tolerados, são até mesmo tidos como normais dentro da igreja. E aí eu percebo que nesses 26 anos nós temos uma geração de pessoas que olham para dentro de si mesmo e dizem: bom, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não me masturbo, eu não fornico, então eu estou bom, então eu estou bem, então eu sou pronto, eu estou tão santo que eu posso olhar para o meu irmão e julgá-lo como pecador. Nós nos esquecemos que há outros pecados que entram dentro da nossa vida que causam o mesmo dano espiritual que um pecado da carne, que um pecado da luxúria. Mas nós estamos tão entranhados na nossa alma em entender que o pecado é só sexo, que os outros pecados passam como desapercebido na nossa vida. Quantas vezes nós cometemos tantos outros pecados, estamos tão separados de Deus, como aquele que adulterou, como aquele que prostituiu, e nós não percebemos isso. Mas nós entendemos: não, eu não estou em adultério, eu não estou em prostituição, não estou em fornicação, então eu estou santo, eu posso condenar meu irmão, eu posso julgar o meu irmão. Aí eu me sinto no direito de apontar o meu dedo para o irmãozinho que não suportou esconder o pecado dele, que não aguentou esconder o pecado dele, e o pecado veio à tona, e de repente o meu pecado está escondido. Mas eu me sinto no direito de julgar o meu irmão, de condenar o meu irmão, de criticar o meu irmão. Eu até citei aqui no meu celular alguns outros tipos de pecado que talvez eu leve como normal, você leve como normal, alguém da sua família leve como normal. Mas é pecado. Sabe o que diferencia um pecado do outro? É a consequência. Mas pecado não deixa de ser pecado. Tanto no nível espiritual, um pecado ele não deixa de ser pecado. O que muda é a consequência que esse pecado vai trazer. Mas esse pecado vai trazer um dano espiritual para a sua vida. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão para Deus. Existe pecado, e o pecado separa você de Deus. Eu tenho um pecado que muitos cometem e levam como normal, é o pecado da gula. Você sabia que o pecado da gula é tão grave como o pecado do adultério? Aquela pessoa que se assenta numa mesa, come como se não houvesse amanhã, come até passar mal, come até o ponto de ter que abrir o zíper da calça porque a barriga parece que vai estourar, come e parece que vai morrer amanhã. Chega numa festa, começa a se empanturrar de tanta comida e vai comendo, e de repente ele acha que é normal. Mas se você pegar em Lucas, capítulo 21, verso 34, diz: olhai para vós, que não vos aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidado da vida, e venha sobre vós improviso naquele dia. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer: olhai para que vós não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e vos sobrevenha que sobre vós
o dia do improviso naquele dia. A Bíblia condena aquele que come ao ponto de se empanturrar de comida. A Bíblia diz que o improviso virá naquele dia. A Bíblia condena eu, pastor Márcio, que sento numa mesa e como até não suportar mais, até o ponto de dizer, se eu comer mais uma colher eu vou passar mal. Você pode entender que o pecado da glutonaria é tão grave como o pecado sexual, e às vezes o glutão, ele olha para o adúltero e começa a julgar, um começa a julgar o outro. O glutão olha e diz, eu não adultero, então eu vou condenar o irmãozinho, eu vou apontar o meu dedo para o irmãozinho. Irmãos, nós precisamos entender que o excesso de comida vai levar você a grandes transtornos alimentares, entre obesidade, entre transtorno de colesterol, triglicérides. Isso vai acarretar em você danos futuros, que vai trazer um peso, uma consequência muito grave no seu futuro. Pessoas que desenvolvem obesidade mórbida porque se alimentam como se não houvesse amanhã. Isso também é pecado. E a gente às vezes olha para uma pessoa e diz, eu estou comendo, não é pecado. A Bíblia diz que aquele que se empanturra, se carrega de glutonaria, é pecado. A Bíblia fala do pecado da fofoca. E quantos crentes que nós vemos fofoqueiro, linguarudo. Quantos crentes que nós vemos fofoqueiro. Ele é aquele crente que ele quer espalhar a notícia, ele quer fofocar, ele precisa falar mal do irmão, ele precisa condenar o irmão. A Bíblia diz em Romanos 2, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que você julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quantas vezes nós toleramos dentro das nossas igrejas o fofoqueiro, o linguarudo dentro da nossa igreja? Pessoas que vêm com aquela palavrinha, olha, você viu o que me disseram? Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Mas você viu, irmão, o que disseram lá do pastor Márcio? Você viu o que falaram? Aí eu te pergunto, o que te interessa saber da vida de outra pessoa? O que vai acrescentar na sua vida saber se o irmão fez ou não fez, falou ou não falou, deixou de falar? Mas nós toleramos o fofoqueiro dentro da igreja. Eu quero que você assista esse vídeo inteiro e você vai entender a conclusão do que eu quero chegar nesse vídeo. Eu quero que você assista inteiro esse vídeo para que você chegue e entenda a conclusão que eu quero levar você a esse vídeo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, você que tem uma trave no seu olho, por que você enxerga o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu? Da mesma medida que você julga, você será julgado. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. Ele diz, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. E a coisa que Deus abomina é testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. E testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se você tem o hábito de fofocar, de provocar discórdia entre irmãos, Deus abomina o fofoqueiro. Você pode entender a gravidade do que é diante de Deus um fofoqueiro? Você pode entender qual é a gravidade
que leva alguém, um fofoqueiro. E o grande problema do fofoqueiro é que ele destrói famílias, ele destrói ministérios, ele destrói chamados, ele destrói vidas. E ele olha para ele e diz: eu não sou adúltero, não sou fornicador, eu não me prostituo. Mas ele se esquece que ele é tão destruidor como o adultério dentro de um casamento. Ele se esquece, o fofoqueiro se esquece que ele é tão destruidor como a fornicação no meio de um casal jovem. O fofoqueiro se esquece que ele vai destruir famílias e no final das contas Deus irá cobrar dele. Às vezes ele ouviu uma fofoca e nem é verdade, mas ele tem o prazer de espalhar fofoca. Oh, você viu o que aconteceu com o irmão? Oh, você viu o que aconteceu com o pastor? Você viu o que aconteceu com a missionária? Mas nós temos o fofoqueiro como algo habitual dentro da igreja. Toleramos o fofoqueiro. Nós não toleramos o adúltero. Nós não toleramos o fornicador. Mas nós toleramos dentro das nossas igrejas o fofoca, o linguarudo. Você pode entender isso, irmão? O pecado da mentira. Quanto crente mentiroso que eu conheço por aí, irmão. O pecado da mentira se enquadra no pecado da fofoca. Pecado da mentira. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Você que tem o hábito de mentir, você é tão pecador. Eu sou tão pecador. Se eu, pastor Márcio, minto, eu sou tão pecador como adúltero, como fofoqueiro. E o grande problema da mentira é que ela tem um pai. Eu sempre digo que o diabo não é pai de nada. O diabo não é o pai do rock. O diabo não é o pai de música nenhuma. Mas a Bíblia diz em João 8,44, vós tendes por pais o diabo, que é o pai da mentira, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai que não se firmou na verdade. Eu sempre digo que um crente mentiroso, ele tem o caráter do diabo. Um crente que é viciado em mentira, ele tem o caráter de Satanás nele, porque o diabo é o pai da mentira. E se você tem o hábito de mentira, é noite, é dia de você se arrepender desse hábito de mentira e parar de mentir, parar de falar mentira e usar a verdade. Eu amo uma frase que Charles Spurgeon dizia. Ele dizia assim: morra pela verdade, mas não viva pela mentira. Crente mentiroso. Chega a pessoa para bater, bate o cobrador na porta da casa e ele começa, começa a inventar mentira para não pagar a conta. Você precisa entender que o pecado da mentira é tão grave como o adultério, como a fofoca, como a glutonaria. E existe um pecado que muitas pessoas cometem, mas levam como normal. Porque não é adultério, não é prostituição, não é sexo. Levam normal. Pecado do calote. Crente caloteiro. Aqui em Provérbios 22, 26. Provérbios capítulo 22, versículo 26 e 27 diz assim: cuidado com os empréstimos e juros abusivos. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros, se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, porque corre o risco de perder até a cama que dorme. Dá uma olhada lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e 27. Se você não tem como pagá-las, por que corre o risco de perder até a cama que você dorme? Crente caloteiro, ganha R$1.000 por mês, gasta 2.000 e depois fica chorando. Ah, Deus, o Senhor não me salva, o Senhor não me abençoa. Claro, Deus te dá R$1.000 para você gasta 3.000, atola em dívida, se atola em conta.
e depois não consegue pagar as dívidas, e depois fica enrolando, fica mentindo para o cobrador, fica enganando as pessoas. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós julgamos tanto nossos outros irmãos. E para mim terminar essa live, pecado de julgar as pessoas. Aqui a palavra de Deus diz em Tiago 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só juiz que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? A Bíblia diz que só há um juiz, que é Jesus. A Bíblia diz que há só um juiz que pode julgar alguém. A Bíblia diz que se você julga o seu irmão, você não é um observador da lei, mas você é um juiz. Se você julga alguém, se você condena alguém, você não é observador, você é um juiz. E só há um juiz, Jesus. E quando você julga o irmão, quando você condena o irmão, quando você estende o seu dedo para condenar alguém, você está se colocando no lugar de Deus. E a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer, quem és tu? Quem é você para julgar alguém? Durante 26 anos que eu sirvo a Deus, eu tenho aprendido que eu não sou nada para julgar ninguém. Não sou ninguém para julgar ninguém. Paulo vai dizer, quem sou eu? A Bíblia vai dizer, quem és tu? Quem és tu que julga o teu irmão? Nós precisamos aprender a misericórdia e a graça de Jesus. Nós precisamos voltarmos a ser como Jesus. Aprendermos a estender a mão ao invés de condenar o nosso irmão. Nós precisamos aprender a sermos misericordiosos ao invés de apontar o dedo e condenar o nosso irmão. Quantos cristãos que estão perdendo a fé porque são julgados e condenados por outros irmãos? Ao invés de estendermos a mão para aquele que pecou e ajudarmos essa pessoa a se levantar, nós condenamos, nós pisamos na cabeça desse irmão, nós pisamos na garganta desse irmão. Ao invés de orarmos para essa pessoa, nós condenamos essa pessoa. Jesus olhou para aquela mulher adúltera que foi condenada pelos fariseus, e Jesus disse para ela, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, não vejo. E ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus estendeu a mão para aquela mulher. E quantas vezes nós, ao invés de estendermos a nossa mão, nós estendemos o nosso dedo e julgamos essa pessoa? Quantas vezes? Jesus olhou para Mateus, cobrador de imposto, ladrão, roubava, trabalhava para Roma, era considerado traidor para o povo judeu. E Jesus olhou para Mateus e disse, vem e me segue. Jesus disse, eu não vim buscar os salvos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos perder o espírito de juiz. Que o espírito de juiz saia de dentro das igrejas. E que nós possamos estender as mãos e dizer, irmão, você pecou, você caiu, mas eu vou te ajudar a levantar, meu irmão. Eu vou te ajudar a você ficar de pé de novo, meu irmão. Aprenda que ninguém nessa vida é melhor do que ninguém. Eu, pastor Márcio, não sou juiz para julgar e condenar ninguém. Você não é juiz para condenar ninguém, para julgar ninguém. Para terminar essa live, pare de julgar o pecado do irmão, sendo que só há uma diferença de pecado. O pastor Márcio pode não pecar pecados de sexo, mas eu também peco. Porque o apóstolo João disse que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já pequei. Todos somos pecadores, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecaram.
Todos são pecadores necessitados da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Se não é a misericórdia de Deus, a própria Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Pare de ser juiz dos seus irmãos e comece a ser como aquele samaritano que viu aquele homem caído e foi lá, estendeu a mão e restaurou aquele homem. Pare de ser juiz e comece a ser remédio para os seus irmãos. Comece a abençoar os seus irmãos. Nós temos juiz demais. Nós somos juízes demais das pessoas. Eu quero convidar você a participar dessa live. Comente, compartilhe. Que essa live, se ela de alguma maneira ajudou você ou vai ajudar alguém, compartilhe. Abençoe a vida de alguém com essa live. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.